Boa noite, graça e paz. Que bom estar aqui nessa linda celebração de 10 anos da IBM. Eu não sei se o pastor Hugo se recorda, mas há uns 4, 5 anos atrás, antes dele assumir essa igreja, nós tivemos uma conversa. Eu estava começando meu ministério em Itaipava e ele quase entrando aqui na IBM, que naquela ocasião era Mutondo e agora é Manhã. E como Deus agiu naquele momento ali nas nossas vidas, foi um divisor de águas, era um momento de transição nos nossos ministérios. E a nossa amizade, ela já vem de alguns anos, graças a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Hugo, da Fran, sua esposa, seus filhos, né? E vir aqui hoje e ver essa igreja tão grande, tão, né, crescente, desenvolvendo assim, me traz uma alegria muito grande. Então parabéns IBM pelos 10 anos, e saibam que virão outros, e Deus vai derramar bênçãos sem medidas sobre esta igreja, sobre esta família, sobre a vida do pastor Hugo, seu ministério, sua esposa, também lá em Niterói, que vocês estão também em Niterói, que aquela igreja prospere para a glória de Cristo Jesus, e que vocês continuem ganhando vidas aqui em São Gonçalo, Niterói, e por que não pensar em outros lugares também, espalhando e plantando igrejas para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Eu tenho alguns outros amigos aqui, mas eu queria que você abrisse a palavra de Deus lá em Lucas 24. Abra lá em Lucas 24. Nós vamos ler a partir do verso 13. Mas está ali o Sérgio, o pastor Sérgio, um amigo meu, sua esposa também ali ao lado. Que bênção ter vocês aí. O pastor Felipe, que estava aqui também, meu amigo de muitos anos, desde a época lá da Juventude Fluminense, Batista Fluminense. Que bênção estar rodeado de tantos amigos. Samuel, Ana, pais do Anderson Feitosa, que bênção, graça. Cadê o Johan também? Só gente boa, só amigo. Não fica com raiva de mim não, hein? Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 24, no verso 13. Quem encontrou, diga um amém. Rapaz, é muita água, hein? É um sermão de 2 horas. Lucas capítulo 24, verso 13. Quem encontrou, diga um amém bem forte. Então vocês estão me autorizando a ler a palavra de Deus. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, 11 quilômetros mais ou menos, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, imagine isso, se coloque lá nesse caminho com Jesus. Perceba o estado psicológico daqueles discípulos. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive.
De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios, tolos e tardos, lentos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. E o povo de Deus diz: amém. Você entende que você está diante de uma palavra santa? Uma palavra inerrante, infalível, uma palavra inspirada por Deus. Ele inspirou profetas, apóstolos, e nós temos o privilégio, irmãos, de estarmos diante da santa palavra, das sagradas letras, como diz o apóstolo Paulo. Temos a honra de abrir a palavra de Deus e receber dele porções espirituais para o nosso dia. Feche os seus olhos nesse momento e comece a agradecer a Deus pelos 10 anos dessa igreja, pelos 4 anos do ministério do pastor Hugo aqui à frente dessa igreja. Comece a pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele ilumine os nossos corações para acolhermos nessa noite a palavra do nosso Deus. Feche os seus olhos e fale com o Senhor. Senhor Deus, como é bom estar diante da Tua presença. Como é bom estar diante da Tua palavra, que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Nenhuma dessas profecias foi escrita por vontade humana, mas o Senhor inspirou cada palavra, cada verso. Elas foram escritas para que elas fossem como pastores que apacentam a nossa alma, que apacentam os nossos corações. Por isso, Senhor, nos exorte, molde o nosso caráter nessa noite, confronte o nosso ser, porque nós queremos ser segundo a Tua palavra. Abra o nosso entendimento, ilumine a nossa alma, para que os nossos corações saiam daqui alimentados pela Tua glória, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, tem um livro chamado Ordo Amoris, Ordem de Amor, de um filósofo alemão do final do século XIX, início do XX, chamado Max Scheler. Nesse livro é interessante o que ele escreve nesse livro. Nesse livro, ele diz que o ser humano ele não é estruturado apenas pela razão.
Ele não é ens cogitans, como ele diz, um ser que pensa apenas. Tudo bem, é verdade, nós pensamos, nós construímos raciocínios. Uma igreja como essa foi arquitetada por pessoas que pensam. Para construir um prédio é necessário pensar. As artes, a ciência, a filosofia, a literatura, tudo isso construído pela razão, sem sombra de dúvida. Mas ele diz, não somente pela razão. Nós pensamos, é verdade, mas o homem tem sede de beleza. O homem tem sede de relacionamentos, por isso o seu ser não pode ser estruturado apenas pelos raciocínios, pela razão. O ser humano é além disso. Além, ele também diz que o ser humano não é apenas aquele construído a partir de suas vontades. Ele chama de ens volens. Nós temos certamente vontades, desejos, construímos a nossa história pelas nossas escolhas, escrevemos a nossa história. Mas percebam comigo, não somos apenas seres que desejam, e eu poderia dizer que às vezes os desejos também nos frustram. Um outro autor diz que o desejo, por exemplo, nos frustra de duas maneiras: quando nós realizamos o desejo e quando nós não realizamos o desejo. Em certo sentido, o desejo traz frustrações. O cara deseja um carro novo, quando ele compra, dá um mês, frustração. Ele deseja um apartamento maior, uma casa maior, agora uma casa de veraneio, de verão, um carro importado, um carro elétrico. E o desejo não tem fim. E o ser humano sempre se frustra, porque o desejo que o coração dele alimenta não é a sua essência. Não somos apenas seres que desejam. Não somos seres apenas que se constroem a partir de raciocínios, vontades, escolhas. Para esse autor, nós somos seres que amamos. O amor estrutura o nosso ser, e a partir do amor estruturamos a ordem daquilo que nos cerca. E eu diria que isso é neotestamentário, porque lá na primeira carta de João, no capítulo 4, nós temos aquela potente frase: Deus é amor. Deus é amor, é a sua essência. Quando Deus criou o ser humano, Ele o construiu como imagem dEle. Nós éramos para ser a imagem perfeita de Deus. Nós revelaríamos através dos relacionamentos, dos nossos risos, do nosso choro, a imagem de Deus, a glória de Deus. Falhamos. A partir das nossas falhas, que começam em Gênesis 3 e atravessam Gênesis 4, Gênesis 5, se multiplicam em Gênesis 6, espalhamos angústias, tristezas, ódios, guerras, violências, genocídios, que não espelham a grandeza de Deus, que não espelham o amor de Deus. Mas prestem bem atenção, fomos feitos por Ele. Nós fomos feitos por Deus. Nós carregamos uma destinação, uma responsabilidade: expressar o amor de um Deus que era tão suficiente na eternidade, mas que resolveu nos criar para um relacionamento de amor. Todos os dias, na viração do dia, Deus descia e se relacionava com o ser humano. Ele colocou no ser humano, Ele construiu o ser humano a partir do amor. E às vezes, irmãos, por conta da nossa queda, nós ordenamos amores que são secundários. Por exemplo, há pessoas que amam o dinheiro. Amam o dinheiro.
constroem suas decisões, suas famílias, seus relacionamentos pelo amor que nutrem pelo dinheiro. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quantos homens perderam a alegria de suas esposas, o encontro com seus filhos, porque padecem de uma desordem no amor. Há uma desordem às vezes nas nossas escolhas, porque estruturamos aquilo que é essencial em nós, o amor, de uma maneira desordenada. E é por isso, irmãos e irmãs, nós precisamos olhar para Cristo e refletir a glória do seu amor, refletir a grandeza de quem Ele é, e reordenar a partir do amor santo, perfeito de Cristo Jesus, as nossas próprias vidas. Por quê? Porque somos seres construídos, destinados ao amor. A nossa alma só se sentirá em paz amando, e amando ordenadamente, amando prioritariamente, amando como Jesus amou. Podemos saltar um pouco e dizer o seguinte: a Igreja Batista Manhã, a IBM, ela foi construída pelo amor de Deus. Nós somos frutos, eu me sinto manhã, somos frutos do amor de Deus. E esse amor de Deus, o amor com o qual Ele nos amou e construiu a história desta igreja, precisa transbordar para além destas paredes, alcançar São Gonçalo, Niterói, o estado do Rio de Janeiro, o país. Irmãos, só temos uma única esperança e uma vida para viver. A nossa única esperança é ver o amor de Cristo Jesus transbordando para além destas paredes, se derramando sobre São Gonçalo, sobre o estado do Rio de Janeiro, sobre o nosso país, sobre o mundo. A pergunta é: quem quer viver isso? Quem quer ser instrumento para ver o amor de Deus transbordando? Já que nós somos feitos para amar, já que os nossos corações foram projetados, destinados para a experiência do amor, vamos observar como Jesus amou, para que, para além dessas paredes, amemos como Ele nos amou. Amém? Percebam o texto. Lá em Lucas capítulo 24, nós estamos no contexto das experiências do ressuscitado. Jesus venceu a morte ao terceiro dia. Ao vencer a morte, Ele teve alguns encontros importantes com seus discípulos. Um destes encontros está narrado aqui em Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. O texto diz que dois discípulos anônimos, nós não os conhecemos, eles estavam indo para uma aldeia que distava de Jerusalém cerca de 11 quilômetros. 11 quilômetros. O texto diz claramente que eles estavam entristecidos. Percebam o final do verso 17. E eles pararam entristecidos. Perceba o verso 21. Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. O contexto psicológico do texto é traumático. A esperança de Israel mais uma vez morreu. Depois de tantas frustrações, o exílio assírio em 722 a.C., o exílio babilônico em 586 a.C., a grande blasfêmia que Antíoco IV Epífanes provocou no ano 162 a.C., ao penetrar no templo e colocar uma imagem de Zeus. Quantas manchas na história de Israel, quantas tristezas. O coração de Israel agonizava pela salvação.
O coração deste povo agonizava pela redenção, pela experiência da liberdade. Quantas sucessões de domínios opressores. A esperança, Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário. Aqueles discípulos, diz o texto, tinham um olhar sombrio. A expressão grega pode ser traduzida por sombrio. O olhar deles era um olhar triste, sombrio, angustiado. O coração e a alma daqueles discípulos estavam infartados, infartos emocionais, psíquicos. Uma desgraça se avolumou na alma daqueles discípulos. E diz a palavra do Senhor que o próprio Jesus apareceu naquele caminho. Percebam só, irmãos, aqueles discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús. Eles estavam se distanciando de Jerusalém. Nós sabemos pelos textos de Lucas, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, que Jerusalém foi a cidade escolhida para o derramamento do Espírito Santo de Deus. Versos posteriores a estes que nós lemos, Cristo diz claramente, olha o verso 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jerusalém era a terra pentecostal, era a terra do derramamento do Espírito Santo. Joel se cumpriria ali na cidade de Jerusalém, como se cumpriu em Atos capítulo 2. Estavam todos reunidos em Jerusalém, e um vento, um som como de um vento impetuoso desceu sobre aqueles discípulos, que passaram a falar em outras línguas traduzidas para os dialetos locais, partos, medos, elamitas, da Capadócia, da Ásia, da Panfilha, de Cirene. Todos ouviam em seus próprios idiomas as maravilhas de Deus. O derramamento da glória do Espírito Santo se concretizou em Jerusalém. Esses discípulos em Lucas 24 estão se afastando de Jerusalém, estão saindo de Jerusalém. Isso é tão real, irmãos, que quando Cristo é reconhecido por eles, eles voltam para onde? Para a cidade de Jerusalém. Então a minha afirmação é clara, eles estavam atônitos, tristes, angustiados. E quem apareceu no caminho? Jesus. Jesus apareceu no caminho daqueles discípulos. Irmãos, nós somos seres que precisamos amar. Esta é a nossa constituição. Fomos feitos para amar. E é tão difícil ver tantos ódios, tantas violências, tantos conflitos bélicos. Fomos feitos para amar. O que está acontecendo? Nós precisamos olhar para as ações de Cristo e perceber a grandeza do amor, e pedir: Espírito Santo de Deus, me ensina a amar como Jesus amou. Eu só posso aprender a amar como Jesus amou se a minha atitude for como a de Jesus. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sensato, que construiu sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, porém ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Quem ouve as palavras de Cristo e as pratica é homem sensato, é mulher sensata. Amar como Jesus exige que encarnemos nas realidades daqueles que sofrem. Cutuca a pessoa do seu lado, fala assim: ô, acorda. Você quer amar como Jesus amou? Pergunta para ele: você quer amar como Jesus amou? Então aprenda a sofrer com os que sofrem, aprenda a chorar com os que choram. Vocês estão celebrando 10 anos, irmãos.
Prestem bem atenção. Essa igreja se chama, qual o nome de vocês? Qual a identidade de vocês? Manhã. Vocês são a luz da ressurreição. Olha que coisa linda. Ah, irmãos, na crucificação houve trevas que obnubilavam aquele cenário, que traziam escuridão para aquele cenário. Mas no dia da ressurreição, o sol nasceu. Manhã. Queridos, nós somos aqueles que foram iluminados pela ressurreição. Nós caminhamos a partir de uma esperança clara. Nós temos a mensagem da ressurreição em nós. Cristo morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E essa esperança que foi absorvida pela minha fé, que está em mim, e que me faz uma pessoa completamente distinta e diferente, me faz enxergar o mundo com outros olhos. O meu olhar é outro. Eu posso dizer, pela fé que nutro em Cristo e que nutro na ressurreição: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão, como Paulo disse lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15? Irmãos, nós não estamos eclipsados pela dor, pelo sofrimento, pelos escárnios desse mundo, pelas desgraças das guerras, das violências, dos ódios, dos estupros, da pedofilia. Não, irmãos, a ressurreição mudou a sua vida, a ressurreição mudou o seu caráter, a ressurreição fez essa igreja nascer. Nós estamos aqui num sábado à noite celebrando 10 anos, porque o nosso olhar é outro. A ressurreição já atingiu o coração dessa igreja. Agora, para além dessas paredes, há muito sofrimento, casamentos transtornados, filhos que estão abandonados por pais que vivem, órfãos de pais vivos. Para além dessas paredes, há drogas, dependência química, dependência do álcool, alcoolismo. Para além dessas paredes, há muita depressão, síndromes, pânicos, desespero. E nós temos a mensagem da ressurreição, nós temos a mensagem da esperança. Se queremos amar como Jesus amou, para além dessas paredes, nós precisamos iluminar as pessoas com o sol da ressurreição. Vocês são manhã. Vocês nasceram, vocês existem para iluminar, inclusive, os espaços mais sombrios e escondidos da alma humana. Agora, preste bem atenção. Eles estavam tristes, o rosto deles era um rosto sombrio, e eles caminhavam para a aldeia chamada Emaús. E aí o próprio Cristo aparece, ele se mistura à história daqueles dois discípulos, ele se encarna nos sofrimentos. Perceba só a beleza da encarnação, como ela se reflete em clímax. Ele se mistura ao sofrimento daqueles dois discípulos. E aí o próprio Cristo aparece, e ele começa a perguntar para aqueles discípulos: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles respondiam: você não está sabendo dos últimos acontecimentos? Você esteve em Jerusalém, você está ignorando as coisas que aconteceram em Jerusalém. Aí Jesus pergunta: quais coisas aconteceram? É impressionante como esse caminho se tornou um divã psicanalítico. Jesus caminhou com aqueles discípulos, e o que ele mais fez foi perguntar. Ele perguntou, e era a prática pastoral de Jesus.
Em um outro momento, em uma outra narrativa, Jesus, o ressuscitado, aparece à mulher de Magdala, Maria de Magdala, e ele pergunta assim para aquela mulher: mulher, por que choras? Por que choras? Você já reparou que falamos muito? A gente fala muito, irmãos. Nós temos muitas respostas prontas. Esses dias eu estava, pastor Hugo, ouvindo o pastor Emerson pregando, e ele dizendo assim que há tanto treinamento de coaching para falar bem, treinamento de retórica, de oratória, mas ele disse de forma até engraçada, mas ninguém é treinado para escutar. Não tem coach de escutatória. Ninguém ouve ninguém. Nós somos tão preparados para falar, mas a gente não consegue ouvir. E às vezes nós evangélicos temos uma certa, me perdoem a palavra, uma certa petulância, um certo orgulho, porque às vezes nos achamos donos da verdade, e a gente não para ouvir. E o exercício do evangelho, irmãos e irmãs, é o exercício da misericórdia. Lá em Lucas 7, havia uma viúva que perdeu seu único filho numa aldeia chamada Naim. Essa mulher estava triste, e diz a palavra de Deus que Jesus sentiu compaixão por ela. Se fôssemos traduzir perfeitamente o texto, diríamos: as entranhas, as vísceras de Jesus mexeram diante da dor daquela mulher. Cristo sentiu uma compaixão visceral, ele sentiu a dor daquela viúva. Nós precisamos entender que o verdadeiro amor nasce da compaixão, irmãos. Compaixão. Eu percebo com tristeza o aumento da violência, inclusive nas redes sociais. Nós temos que tomar cuidado, porque não fomos feitos, irmãos, para refletir a imagem do ódio. Nós fomos feitos para refletir a imagem de Cristo Jesus. As nossas vísceras precisam mexer diante das cenas de tristeza. Onde está a nossa compaixão? Porque só se tivermos compaixão podemos viver os milagres que Jesus viveu. Ele disse que nós viveríamos coisas maiores, ele afirmou isso categoricamente, mas está faltando compaixão, sentir a tristeza do outro. Até quando, irmãos, seremos bons oradores, mas péssimos ouvintes? A gente tem, de tempos em tempos, na nossa igreja, um retiro. Eu até estava lá em Itaipava, vim correndo para cá, chamado Peniel. A gente fica um final de semana com as pessoas, e quando você começa a ouvir os testemunhos das pessoas, você consegue entender o porquê de muitos sofrimentos. Você é rápido em afirmar que aquela mulher é seca, que aquele homem é seco, mas você não ouviu a história dele, você não ouviu a história dela. Você não sabe que aquela mulher passou a vida inteira sonhando pelo casamento, casou-se, sonhou a vida inteira em ser mãe, tornou-se mãe, e depois de algum tempo, vendo o seu próprio marido crescer na sua empresa, ser trocada por uma outra mulher do trabalho. No momento mais alto de sua vida profissional, aquele marido abandonou aquela mulher, e o seu coração se tornou seco. Isso é uma história real.
Não é uma história inventada, é uma história real. E a gente não conhece essas histórias. Há homens que se casam e vivem uma vida sexual difícil, complicada. E ele julga a mulher. Ele julga. Ele começa a flertar com outras mulheres, porque ele não quer ouvir a dor da sua esposa. Ele não quer com ela lutar para que os dois reapreendam o caminho do amor e da sexualidade plena e saudável para a glória de Jesus Cristo. A gente não tem ouvido para ouvir, nós temos lábios tão prontos, irmãos, corpos tão prontos para falar, para irar, mas para escutar a gente tem dificuldade. Jesus perguntou por quê? Porque as perguntas descortinam as raízes que às vezes trazem os frutos da sequidão, do ódio. A igreja amanhã, a igreja Casa Viva, onde eu pastoreio, a igreja de Jesus, precisa aprender a ouvir. Amém, irmãos? Mas Jesus não só ouviu, Ele falou também. Percebam comigo, Ele diz lá no verso 25, honestos, traduza, ó tolos, tardos, lentos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Verso 26, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Fomos feitos para amar, e amar significa encarnar-se no sofrimento do outro. Amar significa escutar o sofrimento, as raízes, ter compaixão, permitir que as nossas vísceras sejam mexidas pela dor do outro. Mas amar significa dar o perfeito remédio para a dor do ser humano. Irmãos, a palavra de Deus nos transformou. Deus inspirou profetas e apóstolos. Nós temos diante de nós as sagradas letras, inspiradas, inerrantes, infalíveis. Cristo Jesus disse assim: passarão os céus, a terra, mas as minhas palavras não passarão. Pois elas são, como diz o autor de Hebreus, o desconhecido autor de Hebreus, elas são como uma espada de dois gumes, que penetra ao ponto de dividir a alma, espírito, juntas e medulas. Percebam, a palavra de Deus, irmãos e irmãs, a palavra de Deus vai no mais interior dos nossos ossos. Não são as filosofias contemporâneas, não é o intelecto contemporâneo, não, irmãos. Nós somos e fomos transformados pela palavra de Deus, inspirada, santa, que nos corrige, que nos exorta, que nos ergue, que nos levanta, que transforma, que molda quem nós somos. Há tantas pessoas hoje que com facilidade dizem: nós precisamos atualizar as Escrituras. Irmãos, me perdoem, anátema. Nós precisamos amaldiçoar conceitos tão enganosos como estes conceitos, porque nós estamos diante da sagrada, quase que eu derrubo aqui, as sagradas letras. Não estou com raiva não, irmãos. A palavra de Deus que nos transformou, que molda o nosso caráter, que molda quem nós somos. Palavra que é lâmpada para os nossos pés, como diz o Salmo 119, no verso 105. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Palavra que ilumina a nossa alma, que ilumina os nossos corações,
que ilumina os porões da nossa alma. É a palavra de Deus. O povo perece por falta de conhecimento, por falta de conhecer o poder de Deus, a palavra de Deus. O que Jesus fez nesse caminho, irmãos? Ele expôs as sagradas letras. Ele passou por Moisés. Eu fico imaginando como deveria ter sido esse caminho. Ele expondo Gênesis 3, verso 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele ferirá a sua cabeça, ele pisará sobre a sua cabeça, e você ferirá o seu calcanhar. E ele explicando que ali já temos um proto-evangelho, os primeiros lapsos do evangelho, a percepção de que a descendência da serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher. Aqueles discípulos estavam obstaculizados, seus olhos estavam cerrados, escurecidos, eles não conseguiam enxergar que aquele que com eles caminhara era o próprio Cristo. Jesus começou a expor Gênesis 3,15, começou a mostrar como o seu messianismo era um messianismo de sofrimento, de crucificação. Percebam lá em Gênesis 3,15, leiam o Salmo 118, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a mais importante pedra, a pedra angular. Ou Isaías 53, pelas suas feridas fomos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele que não tinha formosura, beleza alguma, ele foi traspassado por uma espada, a crucificação. Ele tornou-se maldito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por amor a nós, ele mostrou àqueles discípulos tudo o que ao seu respeito as escrituras diziam. E aí, irmãos, quando eles chegaram em Emaús, eles disseram: não ardia em nossos corações, enquanto ele nos expunha as escrituras. A palavra de Deus nos transforma o nosso caráter. A palavra de Deus transforma você, homem. Quer ser um marido melhor? Leia a palavra de Deus. Quer ser uma esposa melhor? Leia a palavra de Deus. Quer ser um filho melhor? Leia a palavra de Deus. Quer ser um pai, uma mãe melhor? Leia a palavra de Deus. Quer ser um funcionário melhor? Leia a palavra de Deus. Quer ser um empresário, um médico, um engenheiro, um político? Leia a palavra de Deus. George Miller leu mais de 100 vezes a Escritura, 50 vezes de joelhos. De joelhos. Onde está a paixão da igreja pela palavra? Onde está a paixão da igreja pela palavra? Que nessa igreja, adolescentes, jovens, se apaixonem pela palavra de Deus, passem horas se alimentando da palavra de Deus, irmãos, porque é ela que nos transforma, é a palavra de Deus que nos transforma. Se queremos amar como Jesus amou, nós precisamos entender a responsabilidade que nós temos de expor as Escrituras, de ensinar as Escrituras, de discipular pelas Escrituras, de conduzir um pequeno grupo através das Escrituras, porque só assim transformaremos o mundo. Aquele jovem disse: nós vamos comprar até o posto, não foi isso? Em nome de Jesus, amém? Mas por que nós queremos alargar as tendas? Para que a palavra de Deus seja pregada, para que o Evangelho seja pregado. Porque se queremos amar como Jesus amou,
nós precisamos expor as Escrituras. E aí então Jesus chegou em Emaús. Chegou em Emaús e repartiu o pão. Ele repartiu o pão. Ele caminhou 11 quilômetros, irmãos. 11 quilômetros. Ele se juntou, ele se encarnou no sofrimento daqueles discípulos. Ele perguntou porque queria ouvir. Ele ouviu os discípulos. Ele expôs a Escritura. De Moisés, todos os profetas, o que as Escrituras diziam a respeito dele, ele expôs com entusiasmo, com paixão. Como eu queria ter atravessado esse caminho de 11 quilômetros, ouvindo o próprio Jesus expor a Escritura. Quando ele chega na aldeia, diz a palavra de Deus que à mesa ele reparte o pão. Ele repartiu o pão. E o que diz a palavra? Que os discípulos tiveram seus olhos abertos. Eles reconheceram Jesus no partir do pão. Quando eles correram para Jerusalém, eles viram Pedro, que também tinha presenciado a glória do Cristo ressurreto. Eles conversaram com os 11 e eles disseram: nós o reconhecemos enquanto ele partia o pão. Partir o pão é simbólico, irmãos. É extraordinariamente simbólico, é potente. É o que nos torna essencialmente cristãos. É ali na mesa da Eucaristia, na mesa da ceia, em que se reparte o pão, que nos tornamos um. Porque o Evangelho derrubou os muros. Não há muros. Não há cretenses, árabes, não há gregos, não. Não há homens, mulheres, escravos, livres, não. Todos os muros, de acordo com Gálatas, Efésios, foram derrubados. E nos tornamos um só povo. Um só povo. E é por isso que a mesa é o lugar que nos representa. Porque na mesa nos tornamos um. Na mesa dividimos o nosso pão. Na mesa cultivamos a solidariedade, que é uma das consequências mais importantes da justificação. Somos justificados pela fé, diz Efésios 2, 8 e 9. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé, não vem de vós, não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras, não faz parte dos méritos da sua história, dos méritos de Cristo, do Filho obediente e perfeito de Deus. Porque somos criação de Deus, verso 10 de Efésios 2, realizado em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Somos uma criação, uma recriação de Deus, para fazermos boas obras. Porque o Evangelho nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Em Mateus 25, Jesus separa as ovelhas dos bodes. Quem são as ovelhas? Os que amam, os que repartem o pão, os que repartem o cobertor, os que repartem a água, os que visitam, os que vivem plenamente o amor de Jesus. Preste bem atenção. A nossa constituição é amar. Você nunca alcançará plenitude na sua vida. Você nunca alcançará a alegria plena, a satisfação plena da vida, se você não entender que você foi feito para amar. Você pode falar a língua dos homens, dos anjos, se você não tiver amor, você vai ser como um sino que retine. Se você não tiver amor, você pode entregar o seu corpo para ser queimado, entregar todos os seus bens aos pobres, mas isso nada valerá
nada disso se aproveitará, porque a essência do Evangelho é o amor, que para além das paredes da manhã, a luz da ressurreição, se encarne em gestos de amor. Divida o seu pão, coloque mais água, como diz os mineiros, no seu feijão, coloque mais gente na sua mesa, convide os seus vizinhos para dentro da sua casa, espalhe o amor, pregue o Evangelho, se encarne na realidade dos outros, ouça, exponha a palavra de Deus e divida a sua mesa, para que amanhã cresça, para que o sol da ressurreição ilumine outros corações, no nome de Jesus, amém. Posso orar? Vamos nos colocar de pé então? Senhor, o Senhor nos fez para amar, porque o Senhor nos amou, porque o Senhor é amor. Que esse amor que nos transformou nos faça encarnar nesta cidade com gestos de transformação. Nos ajude a dividir o pão, Senhor. Nos ajude a ouvir os sofrimentos do outro. Nos ajude a expor a Escritura. Nos ajude a ter compaixão, como o Senhor teve compaixão de nós, quando nós ainda éramos pecadores. Muito obrigado, Senhor, pelos 10 anos desta igreja. Que venham os próximos. Que toda a história dessa igreja seja construída para que o amor do Senhor possa refletir sobre os corações, para além dessas paredes. No nome de Jesus. Amém.